Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando no final deste vídeo, não saia. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor pela sua vida, casa, família. Deus tem um milagre para contemplar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Olá, pessoas iludidas com seus ídolos. Eu direi que meu nome é Alguém, porque prefiro manter o anonimato. É questão de segurança mesmo. Com gente assim não se brinca. Eles têm poder, dinheiro e influência suficiente para calar qualquer um. E eu já não tenho idade, nem disposição para enfrentar esse tipo de ameaça. Para deixar claro, sobre minha identidade, fiz questão de confundir. Posso ser homem, posso ser mulher, posso ser um parente distante ou alguém que só trabalhou perto demais. Não importa. O que importa é que o que vou contar é verdadeiro, e se algum dia eu desaparecer, é porque falei demais. Desde o começo da carreira dela, da famosa loira da televisão brasileira, aquela que o país inteiro conhece, eu estive por perto. Entrei na equipe de produção meio sem querer, lá no final dos anos 70. Trabalhava nos bastidores, ajudando a montar cenário, organizar figurino, atender telefone. E com o tempo, fui me tornando uma espécie de secretária pessoal dela. O curioso é que, além de funcionária, também sou prima de terceiro grau. Uma daquelas ligações de família que quase ninguém sabe, mas que explica o motivo de eu ter acesso a lugares e conversas que poucos tiveram. Nunca fui conhecida do público, claro. Fiquei sempre nos bastidores, atrás das câmeras, mas se alguém procurar bem, talvez encontre alguma foto antiga em que eu apareça ao fundo, segurando uma prancheta ao lado dela. O que ninguém imagina é o que acontecia depois que as luzes do estúdio se apagavam. Eu caí nesse canal aqui por acaso, assistindo um vídeo de um certo apresentador polêmico. E quando ouvi o que ele dizia, fiquei arrepiada. Era tudo muito parecido com o que vi e ouvi naqueles anos. Os nomes, as histórias, as datas, tudo batia. A diferença é que ele falava por suposições. Eu vi. Essa mulher desde o início não confiava no próprio talento. Era bonita, sim, mas no meio artístico isso não é suficiente. Ela queria mais, queria ser notada, desejada, adorada. E foi essa ambição que abriu as portas do inferno para ela. A primeira vez que ouvi a palavra pacto vindo da boca dela foi em 1980, no antigo estúdio da Rua do Lavradio, no Rio. Ela conversava com uma mulher mais velha, uma mentora, digamos assim, que todo mundo ali temia. Essa senhora, de cabelo tingido de preto e olhar de víbora, tinha fama de resolver qualquer problema de carreira. Era procurada por artistas, empresários e até políticos. E ela foi quem apresentou o primeiro trabalho para a loira. Nessa época, eu achava que aquilo era só superstição, simpatia. Ela falava que queria ser escolhida entre tantas modelos, que estava cansada de ser só mais um rosto nas revistas. Lembro dela dizendo com aquele sorriso falso: "Eu nasci para brilhar. Só preciso que o mundo perceba isso." A mentora respondeu num tom calmo, quase maternal. "Então você precisa entregar algo puro, algo que o outro lado valorize." Nunca entendi direito o que significava o outro lado. Achei que fosse força de expressão, até a noite em que vi as duas num apartamento em Copacabana, preparando o primeiro ritual. Tinha incenso, velas pretas e uma pequena caixa de porcelana sobre a mesa. Dentro, um anjinho, desses de loja de lembrança, pintado de branco com asas douradas. Achei que fosse apenas simbólico. Naquela noite ela fez a oferenda. A mentora recitou palavras em latim, mencionando dois nomes que jamais esqueci: Clowneck e Boone.
Disse que eram príncipes infernais, senhores da riqueza e da fama, que eles abriam os caminhos em troca de algo inocente, algo que representasse pureza. E foi aí que a loira fez o voto. Jurou sucesso diante de uma imagem que para mim parecia um brinquedo, mas que mais tarde descobri o que realmente era. Depois disso, tudo mudou rápido. Em poucos meses, ela começou a ser chamada para desfiles, comerciais, capas de revista. Seu rosto estava em outdoors e programas de auditório. Ela própria dizia que sentia uma energia diferente, como se tivesse nascido de novo. Naquela época, eu acreditava que era coincidência, que o esforço e a beleza dela estavam sendo finalmente reconhecidos. Mas olhando para trás, cada detalhe me arrepia. Os olhares, as risadas durante os rituais, as conversas baixas entre ela e a mentora, tudo fazia parte de algo maior, algo que ultrapassava qualquer limite moral ou humano. E o mais assustador é que ninguém ao redor desconfiava de nada. Todo mundo achava que ela só era dedicada, obcecada pelo sucesso. Mas eu vi, e o que vi naquela década foi só o começo. O primeiro pacto deu resultado, mas não o que ela esperava. No começo dos anos 80, ela já era uma modelo requisitada, saía em revistas e fazia campanhas grandes, mas, para ela, aquilo ainda era pouco. Lembro de uma noite em que estávamos voltando de um ensaio fotográfico em São Paulo. No carro, ela fumava e olhava pela janela irritada. "Ser capa dá contigo, não me basta", disse batendo a unha vermelha no vidro. "Eu quero ser adorada, entende? Quero que parem o que estão fazendo quando me veem. Quero ser a mulher que todo mundo quer ser." Tentei acalmá-la, dizendo que o sucesso viria com o tempo, mas ela riu, debochada. "Tempo é coisa para quem acredita em Deus. Eu acredito em resultado." Nessa época, a mentora dela ainda estava viva e cada vez mais presente. Chamava-se Duarte, uma mulher autoritária que morava num casarão antigo no bairro de Santa Teresa, no Rio. Era lá que tudo acontecia. E quando digo tudo, quero dizer os rituais mais pesados que já vi na vida. A mentora falava que Klauneck já tinha atendido parte do pedido, mas que faltava reforçar o vínculo com Boone, o demônio da riqueza e da fama pública. Foi ela quem mencionou os anjinhos, usando esse termo com uma naturalidade que me gelou por dentro. Disse que os anjinhos eram ofertas puras que agradavam os senhores do submundo. Numa noite abafada, ela me mandou buscar algumas caixas que vinham do interior. Eram pequenas, embrulhadas com fita azul. Achei que fossem lembrancinhas de batizado, mas quando uma das caixas caiu e se abriu, vi algo que me fez largar tudo no chão. Era um sapatinho minúsculo, de recém-nascido, sujo de uma substância escura, seca. Não tive coragem de perguntar nada. Na semana seguinte, o ritual aconteceu. Foi num cômodo do casarão, onde as janelas eram cobertas com panos pretos. No centro, um círculo desenhado com carvão e símbolos que até hoje não entendo. A loira estava lá, vestida de branco, com uma tiara prateada na cabeça. Tinha um brilho diferente no olhar, quase febril. A mentora e uma velha começaram a entoar palavras em latim, e o ar parecia pesar. Hoje entregamos o mais puro entre os puros, para que o nome dela nunca seja esquecido, diziam elas. A apresentadora segurava uma estatueta de porcelana em forma de anjo e a beijava com devoção. Depois, a colocou dentro de uma caixa e ofereceu ao fogo enquanto murmurava: "Que Klauneck me dê poder, que Boone me dê luz." O cheiro daquilo ficou impregnado nas minhas roupas por dias. No dia seguinte, ela foi chamada para uma nova campanha e um mês depois, conseguiu um teste para um programa infantil que estrearia na maior emissora do país. A partir dali, o mundo se abriu para ela. A fama veio de forma absurda. O público a adorava. As crianças choravam de emoção ao vê-la.
Os pais confiavam cegamente naquela imagem de anjo loiro que ela exibia na TV. Mas o que ninguém sabia era o preço disso. Durante as gravações, ela mantinha uma postura doce, sempre sorridente. Mas nos bastidores, quando o estúdio esvaziava, ela se transformava. Trancava-se no camarim, acendia velas e passava minutos olhando fixamente para o espelho, murmurando coisas que pareciam orações invertidas. Uma vez, entrei sem bater e ela gritou comigo: "Não entra aqui, você quer estragar tudo?" Fiquei parada na porta, tremendo. Ela respirou fundo, se recompôs e, num tom frio, disse: "Tem coisas que você não entende. É para manter o que conquistei." Foi também nessa época que começaram os romances com homens poderosos. O primeiro foi com um diretor de televisão, casado e bem mais velho. O relacionamento durou pouco, mas o suficiente para ela conseguir o horário fixo nas manhãs de sábado. Depois veio um ator famoso, desses que viviam nas revistas. Ele se apaixonou perdidamente. Falava que ela tinha um magnetismo impossível de resistir. Uma noite, durante uma viagem para o litoral norte de São Paulo, ouvi uma conversa entre eles. Ele dizia que sonhava com ela cercada de luzes e sombras. Ela respondeu rindo: "Isso é o que eu sou, amor. Luz e sombra. O céu e o inferno me servem." Depois dessa viagem, o ator começou a definhar. Faltava em gravações, teve crises de pânico e, meses depois, desapareceu da mídia. Diziam que era depressão, mas eu sabia que tinha algo a ver com aquele ritual que ela fez na casa de praia, à beira-mar, com velas pretas e uma caixa pequena envolta em fita azul. O segundo romance famoso foi ainda mais escandaloso. Um jogador de futebol, ídolo mundial, que tinha acabado de ganhar uma Copa. O relacionamento começou discreto, mas logo tomou os jornais. Ele era casado e a traição virou escândalo. Lembro de uma noite em que ela me mandou comprar 7 velas douradas e uma garrafa de vinho caro. "Vai ter ritual hoje?" Perguntei sem pensar. Ela olhou para mim com aquele sorriso frio. "Não é ritual, é agradecimento." Klauneck foi generoso. Depois dessa festa particular, o jogador se tornou ainda mais rico. Fechou contratos internacionais e ela, claro, ganhou mais fama. Era como se tudo que tocava se transformasse em ouro, ou em desgraça para quem ficasse no caminho. A cada conquista, ela fazia novos agradecimentos. As caixas de anjinhos continuavam chegando, sempre do mesmo remetente, uma fundação de caridade fictícia do interior. E eu, mesmo sem querer, era parte daquilo. Levava, guardava, fingia não ver. Tudo para manter meu emprego e minha segurança. Aos poucos, comecei a perceber que aquilo não era superstição nem loucura. Era uma seita organizada com hierarquia, símbolos e regras. E ela, a loira que o Brasil inteiro chamava de Rainha dos Baixinhos, era uma das mais devotas. O sucesso crescia. Os contratos se multiplicavam, mas a paz, essa, eu nunca mais vi nos olhos dela. Depois daquele segundo ritual, tudo começou a girar em torno da seita. Ela já não fazia nada sem antes consultar eles. As gravações, os contratos, as viagens, tudo era decidido com base nos sinais que recebia. Eu tentava me manter distante, mas trabalhando tão perto, era impossível não notar as mudanças. Ela já não dormia direito, vivia de olhos arregalados, falando sozinha, e ficava horas encarando o espelho como se esperasse uma resposta de dentro dele. Naquela época, o programa dela já era um fenômeno. As crianças decoravam as músicas, os pais compravam os produtos e ela virava sinônimo de pureza e alegria. O contraste entre o que se via na TV e o que acontecia nos bastidores era assustador. Mas o mais importante é deixar claro, não era a seita que controlava as decisões, era ela, com aquela mente doentia e calculista, junto com sua antiga mentora. As duas tinham prazer em planejar cada passo.
Elas sabiam o que faziam e o que precisavam entregar para continuar recebendo. A seita era só o meio. O poder vinha da maldade e da ambição delas. Nos bastidores, ela dava ordens como se fosse uma deusa. Ninguém contrariava. Quando queria alguma coisa, conseguia. Quando alguém tentava se impor, sumia. Era assim. A fama tinha subido a cabeça, mas o que sustentava tudo era o pacto. Ela sabia e fazia questão de alimentar isso. A partir dessa fase, os anjinhos começaram a aparecer com mais frequência. Pequenas caixas chegavam disfarçadas como presentes de fãs ou doações de patrocinadores. Ela mesma organizava tudo, trancava-se numa sala e passava horas lá dentro, com incensos e velas pretas. Eu só ouvia as vozes baixas, palavras em latim e o som de algo queimando. Quando saía, estava sempre serena, como se tivesse acabado de rezar. É só um agradecimento, dizia. Não há sucesso sem entrega. A carreira dela explodiu. Cada lançamento batia recorde. O público a tratava como uma santa viva. As crianças se ajoelhavam para vê-la nos shows. Ela se alimentava disso. Dizia que quanto mais amor recebe, mais energia devolve. Mas eu sabia que era mentira. Aquilo era alimento para o pacto. Foi nesse auge que começou a fase dos brinquedos e produtos. Lembro bem da primeira reunião com os designers. Ela pegou uma caneta e desenhou o que queria incluir. Um símbolo de 5 pontas entrelaçadas, parecido com uma estrela deformada. Quero esse detalhe em todos. Bem pequeno, quase invisível. Falou sorrindo. O pessoal da criação achou que era charme artístico, um toque de assinatura. Mas eu reconheci o traço. Era o mesmo desenho das paredes da casa onde faziam os rituais. E foi aí que os brinquedos começaram a sair do controle. Ela dizia que aquilo era o verdadeiro segredo do sucesso. Que cada boneca, cada CD, cada produto vendido carregava uma parte da energia. Uma forma de se manter presente em milhões de lares, alimentada pela devoção das crianças. As pessoas pensam que me amam, mas elas apenas me sentem, disse um dia, olhando para mim no camarim. E isso é muito mais poderoso que amor. O país inteiro se curvava a ela, nenhum escândalo pegava. Nenhuma crítica colava. Ela parecia blindada. Nos bastidores, os produtores brincavam dizendo que nem Deus derrubava aquela mulher. Mal sabiam o quanto estavam certos. Os rituais começaram a se expandir. Agora, não aconteciam só no Rio. Havia encontros em São Paulo, Brasília e até fora do país. Vi convites de viagens que eram descritas como compromissos de trabalho, mas que terminavam sempre com jantares discretos, em locais afastados, onde pessoas poderosas se reuniam. Empresários, políticos, apresentadores, todos ali. Ela falava pouco sobre o que acontecia nesses encontros, mas quando voltava, vinha com presentes caros, contratos novos e uma calma que assustava. Tudo resolvido, dizia. Clauneck cuida dos caminhos. Certa vez, no final de 1988, fomos para um sítio perto de Itatiaia. Era noite. Um silêncio que pesava. No centro do salão, montaram uma mesa dourada, coberta por panos pretos e garrafas de vinho tinto. Ela estava impecável. Vestido branco, cabelo arrumado, joias brilhando. Quando o círculo foi formado, ela ergueu uma caixa embrulhada em fita azul e declarou: que Bunny mantenha minha imagem diante dos homens. Que Clauneck me sustente entre os poderosos. As velas acenderam sozinhas e todos baixaram a cabeça. Quando terminou, ela ergueu o rosto confiante e disse apenas: agora nada nem ninguém me tira do topo. E foi exatamente assim. Nas semanas seguintes, fechou o maior contrato da emissora, ganhou espaço em horário nobre, lançou novos produtos e se tornou o nome mais falado do Brasil. Era idolatrada, temida e admirada. E ela adorava isso. Quem via de fora via uma mulher iluminada.
Quem via de perto sabia que aquela luz vinha de outro lugar, e ela gostava de lembrar disso. Não existe sucesso inocente, disse um dia enquanto colocava o microfone. Só existe quem tem coragem de pagar o preço certo. E pagava, sem culpa, sem medo, sem arrependimento. Porque para ela, o inferno nunca foi castigo, foi contrato. O sucesso dela já tinha ultrapassado fronteiras. Na virada dos anos 90, o nome daquela mulher estava em tudo. Televisão, revistas, rádio e até fora do país. Era uma febre. O rosto dela estampava produtos vendidos no mundo inteiro. Onde se olhava, lá estava a imagem dela. Sempre sorridente, sempre perfeita. Nos bastidores, a história era outra. Ela já não se contentava com o que tinha. Queria mais fama, mais poder, mais domínio. Começou a falar em internacionalizar o pacto como se fosse um negócio. Dizia que os príncipes que a ajudavam queriam ser lembrados fora do Brasil e que isso exigia novas cerimônias, em terras onde o sangue antigo fala mais alto, como ela mesma dizia. As primeiras viagens foram disfarçadas de turnês e compromissos comerciais. Itália, Portugal, México. Sempre com aquela agenda confusa, cheia de compromissos que ninguém da produção entendia direito. Eu acompanhava como assistente, mas só ficava sabendo do que me deixavam ver. Numa dessas viagens, lembro que chegamos a Lisboa com o pretexto de gravar uma campanha publicitária. Mas o que me marcou não foi o estúdio, e sim a noite que antecedeu as gravações. Ela saiu do hotel acompanhada por 2 homens elegantes, ambos brasileiros, conhecidos da política e do empresariado. Pedi para ir junto, e ela, sem olhar para mim, respondeu seca. Não, hoje é uma reunião de outro tipo. Voltou de madrugada, exausta, com o batom borrado e cheiro forte de incenso e vinho. Jogou o casaco na cama e disse apenas: eles estão satisfeitos. Os novos protetores aceitaram o acordo. No dia seguinte, os contratos foram fechados. Era impressionante. Era como se ela realmente tivesse alguém movendo os fios do destino a favor dela. Com o tempo, passei a entender que cada agradecimento envolvia algo maior. As caixas voltaram a aparecer, mas agora vinham de fora do país, pequenas, lacradas, com etiquetas que pareciam de fundações beneficentes. E sempre que uma delas chegava, ela fazia questão de trancá-la no quarto e acender as velas. Nunca mais abri nenhuma, mas o peso que elas tinham, o silêncio dela durante as cerimônias e o modo como tratava aquele conteúdo, com uma mistura de reverência e prazer, deixava claro que não se tratava de algo comum. Ela falava pouco, mas certa noite, enquanto ajeitava o figurino antes de entrar no palco, murmurou: "O mundo me dá o que eu quero, porque eu dou o que ele pede." Naquela época, ela já participava de encontros discretos com políticos e empresários. Eram festas luxuosas, com seguranças por todos os lados, em mansões no Jardim Europa, no Rio, em Brasília e até fora do país. Sempre começavam como jantares de negócios e terminavam com algo que ninguém comentava. As portas se fechavam, as luzes diminuíam e os cânticos em voz baixa tomavam o lugar da música. Ela ficava no centro, sempre vestida de branco, cercada de pessoas poderosas, e repetia palavras em outra língua. Um dos participantes certa vez comentou, rindo, que o contrato dela com o inferno devia estar mais bem assinado que os da emissora. Ela respondeu com um sorriso frio: "O segredo é que o contrato nunca acaba." Esses encontros renderam a ela uma proteção absurda. Nenhum escândalo colava, nenhuma notícia negativa prosperava. A imprensa parecia encantada. Revistas que ousavam publicar algo estranho recebiam telefonemas de gente grande e no dia seguinte tudo desaparecia. Foi também nessa fase que ela começou a investir em projetos sociais. A televisão mostrava cenas com crianças sorrindo, abraçando, ganhando presentes. Tudo lindo.
Mas quem conhecia o outro lado entendia que aquilo tinha outro propósito. Certa vez, depois de um desses eventos, ela mandou fechar o galpão onde ficavam as doações e entrou sozinha. Ficou lá dentro por horas. Quando saiu, os olhos estavam marejados e ela dizia baixinho: "Hoje eles receberam o que pediram. Agora posso descansar um tempo." A partir dali, ela começou a ser tratada como uma entidade viva. Pessoas importantes se ajoelhavam para beijar a mão dela, empresários pediam conselhos e políticos faziam fila para aparecer ao seu lado. Ela adorava. Tinha prazer em ver o poder dela se espalhar como uma febre. Eu, por medo, continuei calada. Sabia que o que sustentava tudo aquilo era um pacto contínuo, alimentado em silêncio. E quem ousava se meter, sumia. Vi funcionários serem demitidos sem motivo, artistas caírem no esquecimento depois de discutirem com ela e jornalistas mudarem de país. Ela dominava a televisão, a política e até o comércio. Nada escapava, tudo passava por ela. E, para completar, dizia que o mundo inteiro ainda veria o toque dos seus anjinhos, como ela chamava as suas oferendas. "Eles são o elo", disse uma vez com a voz calma. "São o que me ligam ao que realmente importa." Naquele momento, entendi que o que para nós era sucesso, para ela era apenas manutenção de um poder que não se explicava. Apenas se temia. E o pior é que funcionava. O sucesso dela já não cabia dentro do país. As músicas, os produtos, os programas, tudo o que levava o nome daquela mulher virava febre. A imagem dela já estava consolidada. Loira, sorridente, uma figura de luz para o público. Mas quem conhecia os bastidores sabia que aquilo era uma construção meticulosa. E no auge, ela queria mais. Foi nesse período que surgiu ele, o homem que o mundo inteiro reconhecia. Jovem, carismático e famoso por representar o Brasil em competições de velocidade. Era o tipo de pessoa que encantava multidões e atraía manchetes por onde passava. Ele era o rosto do país no exterior, o símbolo da vitória e do talento. Ela viu ali uma oportunidade perfeita. Lembro da primeira vez que ouvi ela falando sobre ele. Estávamos na sala de camarim, cercadas por maquiadores e figurinistas. Ela folheava uma revista e parou numa foto enorme dele, de uniforme, sorrindo com o troféu nas mãos. "Esse é o tipo de homem que me mantém nas capas", disse, passando o dedo sobre a página. Bonito, adorado e principalmente útil. A aproximação foi rápida e cirúrgica. Ela mandou um recado por meio de amigos influentes e em poucos dias os dois estavam trocando telefonemas. Em menos de um mês já apareciam juntos em eventos, jantares e festas privadas. O país inteiro comentava. "O casal mais lindo do Brasil", diziam as revistas. Nos bastidores eu via o controle. Ela decidia o que ele vestia, o que dizia e até como deveria se portar diante dos fotógrafos. Tudo era calculado. "A espontaneidade é uma ilusão", me disse certa vez, enquanto revisava um ensaio de fotos dos dois. "A diferença entre o sucesso e o fracasso é quem manipula quem." Mas havia algo mais por trás dessa relação. Ela acreditava que ele tinha uma energia rara, algo que ela podia canalizar. Falava que o sucesso dele no esporte era uma força que podia alimentar o dela. Por isso, recomeçou os rituais em segredo. Em uma madrugada, durante uma viagem internacional, entrei por engano no quarto dela e vi as velas acesas, o espelho coberto por um pano preto e uma pequena caixa azul sobre a mesa. Ela estava ajoelhada, sussurrando palavras em outra língua. Quando percebeu minha presença, não se irritou. Apenas me olhou e disse calmamente: "Cada vitória dele é minha também." Na manhã seguinte, ele venceu uma das maiores corridas da carreira. A foto dos dois se abraçando deu a volta ao mundo. Ela sabia o que fazia.
A partir dali, o relacionamento virou ouro puro. Contratos publicitários, entrevistas, viagens, capas de revista em vários países. Ela era o rosto da televisão brasileira e ele, o orgulho nacional. Juntos, formavam o casal perfeito. O público acreditava no amor, mas o que existia era uma simbiose planejada. Enquanto ele se dedicava aos treinos e competições, ela usava o tempo livre para se reunir com os contatos da seita, reforçar o vínculo com Klaunek e Buni e preparar os agradecimentos, como chamava as oferendas que mantinham seu brilho intocado. Durante uma dessas viagens, num hotel luxuoso na França, eu vi uma cena que nunca esqueci. Ela estava diante do espelho, maquiada, pronta para sair. O telefone tocou. Era ele, avisando que ia chegar atrasado para um jantar importante com patrocinadores. Ela riu, desligou o telefone e disse olhando para o espelho: "Não faz mal. Hoje quem vai brilhar sou eu." Pegou a pequena caixa azul, colocou dentro da bolsa e saiu. Naquela noite as fotos dela tomaram as redes e os jornais. O vestido, o sorriso, o olhar, tudo parecia hipnotizar. A imprensa internacional a chamava de a estrela dourada do Brasil. Quando ele chegou mais tarde, bêbado de alegria e flashes, ela o abraçou na frente de todos e cochichou algo que só eu conseguia ouvir: "A tua vitória me mantém viva. Continua ganhando." Nos meses seguintes, as conquistas dele aumentaram. Ganhou prêmios, troféus, patrocínios. Ela, por sua vez, atingiu um nível de popularidade que nunca tinha alcançado. E mesmo assim, não parecia satisfeita. Dizia que a energia do amor era fraca e que precisava de algo mais forte, mais permanente. Os rituais se intensificaram. As caixas se multiplicavam. Eu já nem perguntava mais o que havia dentro delas. As entregas eram constantes, discretas, mas sempre seguidas de alguma boa notícia. Contratos renovados, viagens confirmadas, novos programas, produtos lançados. O relacionamento com o atleta, no entanto, começou a incomodar muita gente. A imprensa vivia em volta dos dois, e isso chamava a atenção demais. Mas para ela, esse era justamente o objetivo. Quanto mais falavam, mais ela crescia. E foi exatamente nessa fase que ela consolidou seu nome fora do Brasil. Era convidada para eventos em todo o mundo, falava em entrevistas sobre energia positiva, crianças, esperança e conquistava uma legião de fãs estrangeiros. O público via bondade, eu via cálculo, tudo era parte de um plano. Ela usava o amor dele como combustível, a devoção do público como escudo e as oferendas como pagamento. E ninguém percebia, nem ele. O relacionamento com o corredor durou pouco mais de 1 ano e meio, mas foi o suficiente para elevar o nome dela a um patamar que ninguém mais alcançava. Enquanto estiveram juntos, foram o assunto do país. Cada aparição rendia capas de revista, matérias de TV e filas de fãs nos aeroportos. O povo via neles o casal perfeito. Ele, símbolo da vitória brasileira no exterior. Ela, o rosto mais famoso da televisão. Mas por trás do brilho, tudo era cálculo. Quando percebeu que o ciclo estava se encerrando, que ele já não rendia o mesmo retorno, ela começou a se afastar. O amor nunca esteve em questão, e ela mesma dizia: "O amor é bom até parar de dar lucro." O término aconteceu sem escândalo, sem lágrimas. Apenas um silêncio repentino. Um dia estavam nas capas, no outro, sumiram. Ele tentou voltar, mandou flores, presentes, deu entrevistas dizendo que ainda a amava. Ela ria e respondia sem piedade: "O que passou, passou." Cada fase cumpre sua função, e essa fase tinha cumprido a dela. O rosto do corredor e as conquistas internacionais abriram as portas que faltavam. Agora, ela tinha acesso direto à elite do país. Políticos, empresários, donos de emissoras, banqueiros, todos queriam estar perto daquela mulher. Os convites começaram a chegar de todos os lados.
jantares privados em Brasília, festas fechadas em mansões no Rio e reuniões discretas em São Paulo. Eu acompanhava tudo de longe, cuidando dos bastidores, e via como ela entrava nesses ambientes com uma confiança absurda. Não pedia espaço, tomava. Nesses eventos, era comum vê-la cercada de homens de terno e mulheres importantes, todos sorrindo, fingindo normalidade. Mas eu sabia que ali, entre brindes e discursos, havia acordos muito mais profundos do que qualquer contrato. Ela usava aquele charme e aquela aura de pureza para abrir caminhos, e quando conseguia o que queria, sumia por dias. Essas viagens misteriosas começaram a ficar mais frequentes, sempre com o mesmo padrão. Ela dizia que era um retiro ou que precisava de inspiração para novos projetos. Eu fingia acreditar, mas sabia que eram encontros da seita. Os mesmos rituais que nunca pararam, apenas ficaram mais refinados. Agora, nada mais acontecia em casas antigas ou sítios afastados. Os rituais eram realizados em coberturas luxuosas, em salões de hotéis e até dentro de prédios do governo. Tudo sob disfarce de eventos sociais, exposições e homenagens. Ninguém desconfiava. Lembro de uma dessas noites em Brasília, um jantar oferecido por um político importante. Ela chegou deslumbrante, vestida de branco, com um colar dourado em formato de estrela. Durante a cerimônia, se ausentou por alguns minutos, levando consigo uma pequena caixa azul envolta em fita. Quando voltou, parecia mais leve, tranquila, e disse num tom que só eu ouvi: "Pronto, a entrega foi feita." Dias depois, aquele mesmo político foi manchete por causa de um escândalo que simplesmente desapareceu da imprensa em menos de 24 horas. A cada novo agradecimento, a carreira dela crescia ainda mais. Apresentava novos projetos, ganhava prêmios, firmava parcerias e se tornava cada vez mais poderosa. Parecia intocável. E quanto mais o público acreditava na imagem de mulher boa, mais ela se fortalecia. Os anjinhos, como chamava suas oferendas, nunca deixaram de aparecer. Agora vinham de lugares diferentes, muitas vezes disfarçados de presentes ou doações. Ela recebia tudo com aquele sorriso doce, mas o olhar denunciava o prazer de estar sempre no controle. Certa vez perguntei se ela não tinha medo de ser descoberta. Ela riu, encostou na cadeira e respondeu: "Medo é para quem deve. Eu não devo, eu ofereço." A partir dali ficou claro que ela já não dependia de ninguém, nem de diretores, nem de patrocinadores, nem de público. Era dona de si, da mídia e de quem ousasse se meter no caminho. E para manter tudo isso, os rituais se tornaram mais intensos, mais secretos, mais perigosos. As pessoas viam uma rainha. Mas por trás das câmeras, o que existia era um império sustentado por acordos silenciosos. Sangue simbólico e o sorriso cínico de quem sabia que o diabo sempre paga em dia. Ela já não era só uma apresentadora, era um império. Tudo o que levava o nome dela virava notícia, e qualquer projeto que envolvesse sua imagem dava certo. As pessoas comentavam que ela tinha estrela, mas eu sabia que o brilho vinha de outro lugar. Já fazia tempo que ela não dependia de ninguém, nem de diretores, nem de patrocinadores, nem mesmo da seita que um dia a iniciou nesse caminho. Agora, era ela quem mandava, quem decidia, quem financiava. A fase pós-corredor foi a mais próspera. Ela começou a frequentar os lugares onde o poder verdadeiro se escondia. Jantares discretos, reuniões políticas, encontros de empresários milionários. Não havia assunto no qual ela não tivesse voz. Quando queria alguma coisa, bastava uma ligação. E o mais impressionante era como todos obedeciam, como se tivessem medo. Os rituais continuavam, mas de um jeito muito mais profissional. Já não eram reuniões improvisadas como antigamente. Agora tinham horários, seguranças e listas de presença.
Ela financiava tudo, pagava as viagens, alugava os espaços e mandava preparar os agradecimentos com antecedência. Os símbolos estavam em todo lugar, nos logotipos, nas roupas, nas joias, discretos, quase invisíveis, mas sempre ali. Lembro de uma viagem que fizemos ao norte do país, numa região isolada da ilha de Marajó. Ela dizia que era uma gravação especial, um projeto sobre cultura local, mas quando chegamos, percebi que não havia câmeras nem equipe. Só um pequeno grupo de pessoas que eu nunca tinha visto antes, todos de preto, em volta de uma casa antiga. Ela entrou sozinha, levando uma maleta pequena e um lenço azul nas mãos. Ficou lá dentro por quase 3 horas. Quando saiu, estava pálida, mas com um olhar que nunca vi igual. Foi macabro demais até para mim, murmurou, antes de acender um cigarro e pedir para voltar para o barco. Nunca mais falou sobre aquilo. Depois dessa viagem, ela voltou diferente, mais fria, mais decidida. Parecia ter deixado parte da humanidade naquela ilha. A partir dali, nada nem ninguém ousava questionar suas decisões. Era respeitada por uns, temida por outros e bajulada por todos. Começou a investir em projetos grandiosos, sempre com a imagem ligada a crianças, amor e solidariedade. A televisão mostrava sorrisos e cores vivas, mas por trás havia cálculos precisos. Cada campanha gerava fundos e parte desse dinheiro sumia em doações misteriosas, enviadas para instituições que ninguém conseguia localizar. Quando perguntei uma vez o motivo, ela respondeu sem pensar. É para manter a engrenagem rodando. As entregas voltaram a acontecer com mais frequência. Pequenas caixas azuis chegavam semanalmente, algumas vindas de fora do país. Ela recebia todas com cuidado, colocava-as sobre o altar particular que montara no quarto e trancava a porta. Eu ficava do lado de fora, ouvindo a voz dela entoando as mesmas palavras que conheci anos antes. Clowneck, Boone e outras que não ouso repetir. Ninguém mais se aproximava dela sem permissão. Era comum ver produtores e assistentes tremendo só de serem chamados à sala dela. Bastava um olhar para silenciar qualquer dúvida, e quando alguém a irritava, ela não precisava gritar. Bastava sorrir e dizer, a vida vai te ensinar, e ensinava. Gente que a contrariava era afastada, perdia contrato ou desaparecia da mídia como se nunca tivesse existido. Não havia provas de nada, mas as coincidências eram tantas que ninguém duvidava. A seita, que antes era um grupo de poucos, agora se multiplicava. Ela financiava viagens, eventos e encontros espirituais disfarçados de retiros culturais. Nessas ocasiões, políticos e empresários participavam, achando que era só superstição ou networking, mas quem observava atentamente via que havia muito mais. Durante uma dessas viagens, ela confidenciou algo que me gelou por dentro. O segredo do poder é manter todos acreditando que você é luz. Enquanto eles te veem sorrindo, você alimenta as sombras. Eu ouvi calado. Já não havia o que dizer. Nos bastidores da televisão, o medo dela virou lenda. Falava-se que ela podia derrubar qualquer carreira, e era verdade. Artistas jovens, cheios de talento, sumiam das grades da emissora depois de uma única discussão com ela. Alguns voltavam anos depois arrasados, outros nunca mais. O auge dessa fase foi um ritual que ela realizou em segredo dentro de uma mansão no Rio. Havia flores brancas por toda parte, música suave e um grupo pequeno de convidados, todos de terno. Ela estava vestida de dourado, com o mesmo colar que usava desde o primeiro pacto. Quando o relógio marcou meia-noite, o salão foi esvaziado e só ela permaneceu ali, com a caixa azul nas mãos. Ficou por quase 1 hora. Quando saiu, olhou para mim e disse, agora estou completa. Nos dias seguintes, a imprensa noticiou um novo contrato milionário com uma marca internacional. O público comemorava e ela apenas sorria, dizendo que
Era fruto de muito trabalho e fé, mas eu sabia, era o preço. E quanto mais o mundo a aplaudia, mais o inferno aplaudia junto. Depois da viagem à ilha de Marajó, ela seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Na frente das câmeras, continuava sendo a mesma mulher sorridente, carismática, com aquele jeito doce que o público adorava. Nenhum sinal de cansaço, nenhum deslize. Tudo perfeitamente ensaiado. Mas, por trás das câmeras, era outra história. Ela começou a se tornar ainda mais exigente. Nada escapava do olhar dela. Qualquer detalhe fora do lugar, qualquer falha mínima durante uma gravação era motivo para uma bronca pública. Os funcionários andavam tensos, os diretores evitavam olhar nos olhos dela e todo mundo sabia que bastava uma palavra mal colocada para ser demitido. Aquela mulher parecia controlar tudo. A emissora, os patrocinadores, a própria imagem. Só que agora havia uma nova preocupação que dominava todos os pensamentos dela. A juventude. Falava sobre isso o tempo inteiro. O público não aceita envelhecer junto com o ídolo, dizia, encarando o espelho do camarim. Para eles, eu preciso ser eterna. Começou a investir em tratamentos caríssimos, muitos deles fora do país. Falava em renovação celular, energia vital, técnicas ancestrais. Ninguém entendia direito o que eram, mas todo mês ela viajava para alguma clínica misteriosa, voltava com a pele impecável e o olhar calmo. Dizia que era disciplina e fé, e o público acreditava. Nos bastidores, a verdade era outra. Ela fazia rituais próprios, sempre em segredo, sempre à noite. As velas, as caixas azuis, os objetos cobertos por panos, nada disso desapareceu. Apenas ficou mais sofisticado. Tudo escondido sob a rotina perfeita de uma celebridade exemplar. Eu era uma das poucas pessoas que ainda tinham acesso à casa dela. E mesmo assim, só durante o dia. À noite, ninguém entrava. Os portões se trancavam e as luzes se apagavam, deixando apenas uma claridade fraca na janela do quarto. Quando eu perguntava o motivo, ela respondia com naturalidade. É o horário em que eu me reconecto comigo mesma. Os dias começaram a girar em torno do espelho. Antes das gravações, ela passava horas se observando, repetindo expressões, testando ângulos, ensaiando sorrisos. Queria ter o controle até do que parecia espontâneo. Certa vez, enquanto arrumava o figurino, ela me disse com uma calma assustadora: "As pessoas não me amam. Elas amam a ilusão que criei. Eu só preciso mantê-la viva." O tempo parecia não passar para ela, e isso a deixava orgulhosa. As revistas publicavam matérias elogiando sua aparência, dizendo que parecia ter parado no tempo. Ela guardava cada uma como troféus. "Tá vendo?" dizia sorrindo. "Eles ainda acreditam." Mas junto da vaidade veio a arrogância. Ela já não aceitava opiniões nem conselhos. Os amigos de verdade se afastaram e o círculo ao redor dela ficou pequeno, composto só por quem tinha medo ou interesse. Nas gravações, exigia que as câmeras fossem posicionadas num ângulo específico, com luzes que suavizassem o rosto. Proibia fotos de bastidores, entrevistas improvisadas e qualquer imagem sem aprovação prévia. O controle era absoluto. Um deslize e tudo desaba, dizia sempre. E quanto mais o público a aplaudia, mais ela se isolava. Parou de comparecer a eventos sociais, recusava convites de colegas antigos e evitava até os próprios familiares. Dizia que as pessoas drenavam energia, que precisava proteger a própria vibração. Começou a falar sozinha com frequência. Às vezes, durante uma pausa nas gravações, eu a via olhando para o vazio, murmurando frases que pareciam preces. Uma noite, entrei em casa para deixar documentos e a encontrei ajoelhada no chão, cercada de velas, com as mãos sobre uma das caixas azuis.
Quando percebeu minha presença, apenas sorriu e disse: "O tempo é o meu maior inimigo, mas eu aprendi a negociá-lo." Fiquei sem resposta. Com o passar dos meses, a aparência dela se tornou quase irreal. O rosto liso, o olhar firme, os gestos lentos. Era como se tivesse alcançado uma juventude que não pertencia a ninguém mais. O público a idolatrava. E ela vivia para isso. No fim daquele ano, a emissora fez uma homenagem em rede nacional, celebrando a trajetória dela. O país inteiro assistiu. Ela chorou diante das câmeras, agradeceu a Deus, às crianças e ao amor do público. E o país se emocionou junto. Mas quando as luzes se apagaram e os aplausos cessaram, ela olhou para mim, ainda com lágrimas nos olhos, e disse em voz baixa: "Eu não choro de emoção. Eu choro porque eles acreditam." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Ela tinha conseguido o que queria: fama eterna, juventude preservada e domínio absoluto sobre tudo ao redor. Ela continuava sendo a mulher mais famosa do país. As reprises, os programas, os produtos, tudo com o nome dela vendia como nunca. O público ainda acreditava na imagem de pureza e juventude, aquela loira eterna que parecia não envelhecer. Só que nos bastidores, a história era outra. Por mais que fizesse, o tempo começou a deixar pequenas marcas, coisas que ninguém percebia, mas que para ela eram insuportáveis. Linhas finas nos olhos, uma expressão cansada ao acordar, um leve inchaço no rosto, detalhes que qualquer pessoa ignoraria, mas que para ela eram um pesadelo. Começou a se olhar no espelho com raiva. Passava cremes caríssimos, fazia sessões secretas em clínicas de estética, viajava para realizar procedimentos experimentais e ainda assim se queixava. "Eu dei tudo o que pediram", dizia sozinha, encarando o reflexo. "Tudo. Então por que isso está acontecendo comigo?" Ninguém entendia suas mudanças de humor. Uma hora estava sorridente, falando de novos projetos. Minutos depois, atirava coisas pela sala, destruía maquiagens, rasgava fotos antigas. Qualquer sinal do tempo era motivo de fúria. Nos rituais, o tom também mudou. Já não havia devoção, só cobrança. As velas continuavam acesas, as caixas azuis continuavam chegando, mas as palavras ditas eram outras. "Claunek me enganou", dizia, apertando os punhos. "Prometeu que o tempo pararia. Eu já a tinha visto irritada, mas nunca daquele jeito. Era como se tivesse perdido o medo. Fazia os rituais por hábito, não por fé. Jogava as oferendas sobre o altar com desprezo, apagava as velas antes da hora e saía bufando. Isso tudo é bobagem", repetia. "Foi o meu rosto que me trouxe aqui, não eles." Começou a culpar os outros por qualquer imperfeição. Demitiu maquiadores, trocou médicos, dispensou estilistas. A cada novo rosto na equipe, ela dizia a mesma coisa: "Se eu parecer velha, é culpa sua." Nos bastidores, ninguém ousava comentar. As pessoas se entreolhavam em silêncio, com medo. Era comum ouvir objetos quebrando, portas batendo, gritos abafados. E no meio disso tudo, ela continuava indo ao ar com o mesmo sorriso doce, o mesmo tom sereno, como se nada estivesse errado. A verdade é que ela acreditava estar sendo traída. Por todos. Pelos médicos, pelos espelhos, pelos pactos. E quanto mais lutava contra o tempo, mais o tempo parecia provocá-la. Uma tarde, durante uma sessão de maquiagem, ela olhou para mim através do espelho e perguntou: "Você acha que eu mudei?" Antes que eu respondesse, completou: "Mentira, eu sei que mudei. Eu sinto, e eu odeio isso." Naquela noite, trancou-se no camarim e pediu para não ser incomodada. Quando a equipe voltou no dia seguinte, o chão estava coberto de cacos de espelho. Ela estava sentada no canto, de roupão, fumando. "Eles acham que podem brincar comigo", murmurou. "Mas quem fez o acordo fui eu. Quem manda agora sou eu.
Nos dias seguintes, voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. O programa correu normalmente, o público aplaudiu, as crianças continuavam encantadas. Nenhum rumor, nenhuma desconfiança. A farsa seguia perfeita, mas dentro dela, a raiva só crescia. Já não agradecia, já não rezava, já não pedia, apenas exigia, e quanto mais exigia, mais parecia odiar o próprio reflexo. Começou a mandar cobrir todos os espelhos da casa. Dizia que as luzes refletiam de forma errada. Às vezes, eu via o rosto dela endurecido, o sorriso forçado, e percebia que aquela mulher estava travando uma guerra com o tempo e com tudo o que a sustentou até ali. Mesmo assim, o público continuava apaixonado. O Brasil inteiro ainda acreditava na loira radiante que nunca envelhecia. Mas eu sabia que aquela juventude perfeita já não vinha dos pactos. Era raiva, era vaidade, era desespero. E o que ela não percebia é que quanto mais insultava o que a fez chegar tão alto, mais próxima estava de ser lembrada, não pela beleza, mas pelo preço que pagou para tentar ser eterna. O orgulho dela chegou num ponto que ninguém mais reconhecia. O país ainda a tratava como um símbolo de alegria e juventude, mas nos bastidores ela era outra pessoa, amarga, impaciente e cada vez mais revoltada. Nenhum espelho a satisfazia, nenhum filtro era suficiente. Por mais que escondesse os sinais, a idade insistia em aparecer. As rugas sutis nos cantos dos olhos, a pele um pouco mais esticada, o cansaço no olhar. Tudo aquilo a consumia por dentro. Ela não aceitava a ideia de que o tempo pudesse tocar alguém como ela. Passava horas trancada no camarim, olhando o próprio reflexo e resmungando frases que ninguém compreendia direito. Eu dei tudo o que me pediram, dizia. Tudo. E ainda assim eles me deixam envelhecer? A cada semana, os acessos de raiva se tornavam mais frequentes. Rasgava roteiros, destruía figurinos, gritava com a equipe. Um dia, atirou uma escova na parede e gritou: "Eu fiz a minha parte, eles é que falharam." Desde então, parou de realizar qualquer tipo de ritual. Dizia que aquilo era perda de tempo, que os Demons só sabiam cobrar. Começou a zombar de tudo, a tratar com deboche o que antes chamava de sagrado. Que poder é esse que precisa de vela e sangue para existir? Dizia, rindo com desprezo. O poder sou eu. Os antigos hábitos desapareceram. As caixas azuis ficaram esquecidas num canto do quarto, cobertas de poeira. As velas, que antes queimavam até o fim, agora eram apagadas antes de derreterem. Ela já não rezava, mandava. A arrogância se misturou com uma fúria silenciosa. Quando algo não saía como queria, uma luz errada, um erro de câmera, um comentário sobre sua aparência, ela surtava. Certa vez, durante uma gravação ao vivo, mandou interromper o programa no meio e saiu do estúdio. O público achou que era um problema técnico, mas nos bastidores o clima era de terror. Trancou-se no camarim e quebrou tudo. Eu fui chamada para tentar acalmá-la. Ela estava sentada no chão, ofegante, o rosto manchado de maquiagem e suor. Eu dei minha alma para isso, sussurrou, e agora eles me deixam apodrecer. Tentei dizer algo, mas ela se levantou de repente, olhou para cima e gritou: "Vocês não mandam mais em mim." Acabou. O grito ecoou pelo corredor. Depois disso, ela ficou parada, olhando para o vazio, respirando fundo, como se nada tivesse acontecido. Me olhou e disse com frieza: "A partir de agora, não falo mais com o inferno. Quem quiser me derrubar vai ter que vir pessoalmente." Nos dias seguintes, o comportamento dela ficou estranho. Alternava momentos de calma absoluta com surtos repentinos de raiva. Às vezes ria sozinha, às vezes chorava, às vezes passava horas diante do espelho, imóvel. Dizia que o tempo tinha mudado de lado, que o espelho mentia, que a juventude dela ainda estava lá, presa em algum lugar.
Os seguranças começaram a se revezar para vigiá-la, mas ela não deixava ninguém se aproximar. Dizia que não precisava de ajuda, que só estava reconstruindo a conexão. Certa noite, encontrei o quarto dela revirado. As caixas azuis estavam abertas, algumas quebradas. No chão, um colar dourado, o mesmo que ela usava desde o início da carreira. Estava partido ao meio. Ela, sentada na cama, fumava em silêncio. "Sabe o que é engraçado?" disse com um sorriso cansado. "Eu me vendi por beleza e juventude. E agora, nem pagando mais caro, eles me atendem." Depois soltou uma risada seca, apagou o cigarro e completou: "Demons ingratos." A partir desse dia, tudo começou a mudar. As gravações atrasavam, as reuniões eram canceladas e ela parecia desinteressada em tudo. Continuava famosa, mas algo na aura dela mudara. Os fotógrafos notavam que as fotos saíam diferentes, o olhar menos vivo, o sorriso forçado. Mas ninguém ousava comentar. Ainda era perigoso demais falar dela. Nos bastidores, diziam que a loira estava envelhecendo por dentro. E quem a via de perto entendia. Não era o tempo que estava cobrando o preço, era o inferno, lembrando que nenhum acordo dura para sempre. Bom, pessoal, infelizmente eu presenciei tudo por anos. E na maior parte do tempo fui obrigado. No começo por necessidade e depois por medo. Medo de ser silenciada, medo de acabar como outros que se aproximaram demais dela. Falar disso nunca foi simples, mas calar seria carregar o peso sozinho. Por volta de 2013 e 2014, as coisas começaram a mudar de um jeito que só quem vivia ali dentro conseguia perceber. Na frente das câmeras, ela continuava perfeita. O mesmo sorriso, a mesma voz suave, o mesmo jeito carinhoso que o público amava. Mas fora delas, o clima era outro. Ela andava irritada, tensa, falando sozinha pelos corredores e reclamando do próprio reflexo. O tempo começou a dar pequenos sinais, e isso a enlouquecia. Linhas finas nos cantos dos olhos, a expressão mais pesada, o rosto demorando para se recuperar da maquiagem. Para qualquer pessoa seria normal, mas para ela era um insulto. "Eu dei tudo o que eles pediram", repetia, encarando o espelho. "Tudo. E agora me deixam envelhecer?" Fez novos rituais, tentou tratamentos secretos, procurou pessoas desconhecidas que prometiam renovação total. Eu presenciei uma dessas noites. Ela acendeu velas, sussurrou palavras antigas e chorou, pedindo para voltar a ser a loirinha que o Brasil amava. Mas nada aconteceu. O espelho devolvia o que ela mais temia: o tempo vencendo. Foi então que veio a raiva. Começou a xingar durante as gravações, mesmo que o microfone estivesse desligado. Chamava tudo de farsa. Dizia que os demons eram ingratos, que tinham mentido para ela. "Esses são tão poderosos assim que me enfrentem", gritou uma vez, sozinha no camarim, chutando as caixas azuis. Dali em diante, a queda começou, silenciosa, sem que ninguém percebesse de fora. O programa teve cortes, os patrocinadores começaram a se afastar. E um dia, a emissora simplesmente decidiu não renovar o contrato. Lembro perfeitamente da cena. Ela recebeu a notícia por telefone. Ficou alguns segundos em silêncio, depois sorriu e disse: "Eles acham que me derrubaram. Mas eu volto. Sempre volto." Tentou sim voltar. Fez participações em outras emissoras, gravou especiais, deu entrevistas tentando relembrar o passado. Mas já não era a mesma coisa. O público ainda a amava, mas o brilho tinha desaparecido. Era como se o encanto tivesse se esgotado. Mesmo assim, nunca deixou a pose. Nas aparições públicas, mantinha o mesmo olhar doce, o mesmo sorriso. E o país continuava acreditando que ela estava apenas descansando, que voltaria em breve com um novo sucesso. Mas quem conviveu nos bastidores sabia.
Sem os rituais, sem a ajuda daqueles demons, nada mais funcionava. Ela se isolou completamente. A mansão ficou quase vazia, cheia de lembranças e fotografias antigas. Dizia que vivia bem, que estava em paz. Mas as contas e o padrão de vida não se sustentavam mais. Foi aí que descobriu que realmente mantinha o dinheiro circulando. Ela vende até hoje estátuas de anjinhos. E não estou falando de simples peças de decoração, se é que vocês me entendem. Essas estátuas são parte do mesmo esquema oculto que existia nos bastidores há décadas. São encomendadas por pessoas como ela, de vários países, enviadas em sigilo. É algo que eu prefiro nem descrever. Um total horror. Digo isso porque um tempo atrás foi criada uma lei que protegia pessoinhas assim. E adivinha? Ela foi uma das poucas figuras públicas a se posicionar contra. Isso diz tudo, né? Reforça cada palavra que estou contando aqui. Fui demitida logo depois da queda dela, ainda em 2014. Disseram que era por contenção de custos, mas eu sabia o motivo. Eu tinha visto demais. E desde então, nunca mais fui a mesma. Até hoje, tenho pesadelos. Acordo suando, com o rosto dela me olhando daquele jeito. Delicado, angelical, com o mesmo sorriso que encantou gerações. Mas por trás daquela aparência doce, mora o pior tipo de maldade. Um monstro em forma de mulher, coberta de luz e perfume, capaz de enganar até quem achava que conhecia a verdade. Não duvido nada que ela volte de novo. Aliás, pelo que tenho visto, parece que esse processo já começou. Algumas aparições recentes, um filme sobre ela, o mesmo sorriso, a mesma tentativa de se mostrar renovada. Mas a diferença é que agora eu sei o que há por trás. Pela minha saúde, daqui uns dias eu passo dessa para melhor. Que Deus proteja todo mundo. E principalmente as almas que ela ainda entrega para o diabo. Mais um vídeo neste dia chamado hoje. Eu quero, antes de levantar um clamor pela sua vida, deixar uma palavra que se encontra no Salmo, capítulo 37, versículo de número 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus me autoriza e manda te dizer, você jovem, criança, adolescente, homem e mulher que ouve e vai ver esta palavra, Deus irá fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Deus vai te levantar com grande poder e autoridade, e Satanás vai ser jogado por terra. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Digo para os meus amados e queridos irmãos, Deus tem promessa na minha e na tua vida, na sua casa, na sua família. O inimigo ele ronda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas eu digo para os irmãos, neste dia chamado hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o seu lar, entrega seu casamento, a sua história, que o Senhor Jesus Cristo irá fazer algo sobrenatural, lindo e belo sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando, e um milagre sobrenatural chegará na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre.
Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de nós estarmos, meu Pai, na Tua presença, para Te adorar, glorificar e exaltar ao Teu nome. Senhor amado, vai visitando, meu Pai, a cada servo, a cada serva Tua, Deus Todo-Poderoso que está ouvindo e está crendo, meu Pai, no Teu milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está jogando toda a seta do adversário, todo o mal que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando destruir e acabar com o Teu povo, com a Tua igreja. Deus Todo-Poderoso vai desfazendo, meu Pai, todo o mal nesta hora. O inimigo, meu Pai, ele se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda. Mas o Senhor tem guardado o Teu povo, a Tua igreja, de toda a seta do adversário. Pai Celeste, a cada casa, a cada família, a cada lar representada aqui nesta oração, a cada, meu Pai, pedido de oração, quero lhe entregar nas Tuas mãos. Vai visitando, meu Pai, nesta hora, repreendendo, meu Pai amado, toda a maldição hereditária, tudo aquilo, meu Pai, que tenta travar a vida financeira, as finanças, que tenta travar, meu Pai, as portas abertas, que o Senhor, meu Pai, tem aberto para o Teu povo, para a Tua igreja. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai tirando, meu Pai, todo o impedimento na vida do Teu povo, da Tua igreja. Eleva, meu Pai, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e também a terra. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, amarra, meu Pai, o valente, não deixa, meu Pai, com o adversário de nossas almas, venha destruir, acabar, meu Pai, com os nossos sonhos, nossos projetos, porque, meu Pai, eu creio e acredito nesta hora que o Senhor já está desfazendo, Deus Todo-Poderoso, toda a seta do adversário que tem se levantado, meu Pai, de todos os lados para tentar destruir e acabar com Teu povo. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo da verdade, toda a ferramenta preparada contra o Teu povo, a Tua igreja, não prosperará, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai visitando, tocando, ô Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, fazendo algo sobrenatural na vida daqueles, meu Pai, que precisam de um milagre, precisam, meu Pai amado, de uma porta aberta. Deus Todo-Poderoso, vai fechando, meu Pai, a boca do leão, vai fechando, meu Pai, a boca, meu Pai, dos inimigos, que tenta proferir, meu Pai, palavras de maldição, para os Teus filhos, meu Pai, não conseguir, meu Pai, a sua bênção, para os Teus filhos não conseguir, meu Pai amado, chegada, Deus Todo-Poderoso, nos seus objetivos. Mas eu creio, meu Pai, que nesta hora, através desta oração, meu Pai, desta súplica, o Senhor já está desfazendo todo o mal. Ô Espírito Santo, aquilo que estava travado vai destravar, aquilo que estava acabado, o Senhor, meu Pai, vai reiniciar, e o Teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida daqueles que creem e acreditam na promessa. A promessa, meu Pai, vai se cumprir, a promessa, meu Pai, vai se realizar, e o inimigo, meu Pai, vai ser jogado por terra, o inimigo, meu Pai amado, vai ser repreendido nesta hora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ô Espírito Santo da verdade, o inimigo nesta hora já está, meu Pai amado, ô Espírito Santo, mais uma batalha perdida,
O inimigo nesta hora, ele está lá no inferno, fazendo um plano contra, meu Pai, o teu povo, a tua igreja. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é magnífico para cumprir todas as suas promessas na vida do teu povo, da tua igreja. Oh Espírito Santo, que nesta hora, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, vai desfazendo, meu Pai, todo espírito, meu Pai, de adultério, todo espírito, meu Pai, de fornicação, todo espírito, meu Pai, de pecado, que tenta travar a vida do teu povo, da tua igreja, não deixando, meu Pai, teu povo prosperar, não deixando o teu povo, meu Pai, andar, não deixando, meu Pai, teu povo, o Espírito Santo, olhar, meu Pai, para o Altíssimo, que é o Senhor. Deus Todo-Poderoso vai destravando, vai tirando aquilo que precisa ser tirado e colocando aquilo que precisa ser colocado, que é o teu Espírito Santo, operando, meu Pai, em nossas vidas e operando, Senhor, quem impedirá o teu agir, o teu mover, de se manifestar, meu Pai, nas nossas vidas. Eu creio, meu Pai, e acredito na tua promessa, que o poder desta oração, meu Pai, desta súplica, vai alcançar almas e vidas, pessoas serão, Senhor amado, renovadas, vidas serão transformadas, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio na tua promessa. Eu creio, meu Pai, que nesta hora, a cada pedido de oração, meu Pai, o Senhor estará alcançando, porque a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Oh Espírito Santo, que nesta hora eu creio, meu Pai, que a tua presença já está renovando o teu povo, a tua igreja. Deus, o triste, meu Pai, vai sair alegre. O desesperado vai sair daqui, meu Pai, com as esperanças renovadas. Deus Todo-Poderoso, oh Espírito Santo, a glória do Senhor irá se manifestar, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, a glória, meu Pai amado, que o Senhor quer manifestar na vida do teu povo, da tua igreja. Mas às vezes, em meio ao pecado, em meio à luxúria, em meio à prostituição, o Senhor não opera aonde está com a casa bagunçada. Mas eu creio que nesta hora o Senhor já está mudando o quadro, o Senhor já está mudando a história, o Senhor já está mudando aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Deus, nos faça, meu Pai, enxergar com visão de águia, para enxergarmos, meu Pai, o além, para enxergarmos, meu Pai amado, mais à frente, para enxergarmos, meu Pai, a nossa vitória. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, vai alcançando, meu Pai, nesta hora, os quatro cantos desse Brasil, a região, meu Pai, centro-oeste, a região sudeste, a região sul, a região, meu Pai, nordeste. Deus vai alcançando, meu Pai, nesta hora. Deus Todo-Poderoso, oh Espírito Santo, a cada um, meu Pai, do Rio Grande do Sul, a cada um, meu Pai, da Bahia, a cada um, meu Pai, de Minas Gerais, a cada um, meu Pai, do Rio de Janeiro, a cada um, meu Pai, de Tocantins, do Amapá, do Macapá, a cada um, meu Pai amado,
Deus Todo-Poderoso, de todos os estados do Ceará, de Fortaleza, Deus vai alcançando nesta hora, vai fazendo, meu Pai, o teu milagre na vida do teu povo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, renova, meu Pai, as nossas esperanças, porque a minha esperança não está no dinheiro, não está na fama, não está, meu Pai amado, em status, não está, meu Pai amado, em coisas, Senhor amado, que não edificam, mas está, meu Pai, na tua presença, está, meu Pai, na tua glória, está, meu Pai amado, naquilo que o Senhor quer fazer, Senhor amado, nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, não deixa, meu Pai, que falsas esperanças venham tentar chegar para tentar lubridiar e enganar o teu povo, mas que nós viemos, Senhor amado, ter visão de águia e enxergar, meu Pai, o que é o certo, o que é o errado, e o Senhor venha nos dar, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, visão espiritual, Deus Todo-Poderoso, para nós conseguirmos chegar, Senhor amado, a nossa vitória, para nós conseguirmos, meu Pai, herdar, meu Pai, a terra prometida. Deus Todo-Poderoso, nos dê, meu Pai amado, um dia, uma semana, aqueles que estão me ouvindo de tarde, de manhã ou à noite, Deus, que o Senhor venha dar um dia, que o Senhor venha dar uma tarde, que o Senhor venha dar uma noite abençoada para cada servo e serva tua. Nos livra, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes, toda obra feita de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo, feita, meu Pai, para tentar, Senhor amado, destruir e acabar com teus servos e servas tuas, que seja jogado por terra. Eu creio, meu Pai, que nesta hora o Senhor já está renovando e dando vitória, meu Pai, à tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu suplico, meu Pai, essas bênçãos, já crendo, meu Pai, na vitória da tua igreja, do teu povo, a cada pedido de oração. Ouve, meu Pai, a nossa súplica, ouve, meu Pai, o nosso clamor, ouve, meu Pai amado, aquilo que nós estamos pedindo neste dia chamado hoje. Vai abençoando, quebrando laço, quebrando correntes e dando vitória, meu Pai amado. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, essa oração no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar. Eu vou deixar Deus me usar aqui orando pela tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.